Ora então, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra nos estúdios de Lisboa. Temos connosco, finalmente, é uma prova de jogo, finalmente Pedro Caixinha. Obrigado por Muito mais uma obrigado, Rui. visita aos estúdios da Rádio Renascença. É sempre um prazer estar aqui e em particular com o meu amigo. Ahm, da primeira vez da última vez que cá esteve, ainda não havia Santos, Ainda não. agora já não há Santos. Certo. Como é que foi a aventura no futebol brasileiro? A segunda aventura no futebol brasileiro. Não, na primeira não a consideraria de maneira nenhuma uma aventura. Consideraria um desafio, aquilo que foi um projeto, mais do que um desafio, um projeto muito aliciante No Red Bull. no Red Bull. Bragantino. E agora sim totalmente uma aventura. Eu acho que é importante falarmos, se estamos a falar sobre o Santos e tudo isso, falar sobre o antes e o durante e até aquilo que foi a tomada de decisão em termos da saída. O primeiro contacto que eu tive com o Santos foi no final de outubro. Eu já tinha nessa altura saído do Red Bull, ainda estava no Brasil. Eu fiquei até sensivelmente na ordem de um mês no Brasil até regressar a Portugal para resolver todos os problemas e desfrutar também daquele país que nos oferece outras coisas muito interessantes para além do futebol. E então eu recebi o primeiro contacto. Aquilo que nós conhecíamos do Santos, de cá e de lá, era que era um clube muito desorganizado, que tinha um histórico de uma média de treinadores de cada 4 meses, incluindo o Jesualdo num tempo relativamente recente, mas embora com uma outra administração. Então eu tive uma reunião com eles apresentaram-me o projeto, eu falei também da forma como nós trabalhávamos em relação ao futebol e nos inseríamos nesse mesmo projeto, mas depois da reunião eu declinei o convite. Existiram mais insistências durante o mês de novembro e inclusivamente no mês de dezembro, e eu sempre declinei o convite precisamente porque tinha essa informação ou essa percepção em relação àquilo que era o clube e a forma como ele era gerido e orientado. E nesse entretanto surgiram outras possibilidades, uma das quais me agradou muito em termos do projeto, que era o Grêmio, também pela dimensão do clube, e estivemos a negociar com o Grêmio precisamente durante praticamente uma semana, 10 dias. Eu acho que é um alerta para todos os treinadores portugueses, porque é um mercado super apetecível, mas em termos daquilo que é o projeto, há uma coisa por trás, que é o contrato que blinda esse mesmo projeto e o alerta de que se vão pelo menos com esse contrato blindado em relação a qualquer eventualidade que possa ocorrer no decorrer desse mesmo projeto. E então foi isso que fizemos durante 10 dias, tentar encontrar um contrato comum. Obviamente um bom contrato é aquele que é bom para as duas partes e é aquele que prevê todas as situações possíveis de acontecer ao longo desse mesmo projeto. Então não chegámos, por diferentes situações, não chegámos a um acordo e intromete-se o Santos, mas o Santos já com uma nova estrutura e um novo projeto, liderado pelo Pedro Martins, como CEO. O Pedro Martins quem é? Porque provavelmente em Portugal não o conhece. O Pedro vinha de trabalhar com o Botafogo, com o Artur Jorge como diretor desportivo, ganhou só o Brasileirão e a Libertadores no ano anterior, e foi-lhe oferecido esse cargo de CEO, onde ele iria ter muito mais liberdade de poder trabalhar e desenvolver esse mesmo projeto. A única pessoa que ele pensou, ou pelo menos a primeira diretamente, fui eu, como treinador, e aquilo que ele me apresentou, estamos a falar de 23 de dezembro, quando estava a negociar com o Grêmio, nos contactou, nos apresentou o projeto e que nós dissemos, nós estamos a negociar com o Grêmio, não vamos entrar em leilões, não vamos agora estar aqui a discutir outras coisas, estamos por fechar. Pode abrir-se uma janela de oportunidade se o Grêmio não entender que o contrato tem que ser redigido da forma como nós pretendemos que seja redigido. E se isso aparecer, então nós podemos falar. O Pedro é uma pessoa que eu considero muito, e muito ao nível ou ao estilo daquilo que foi a pessoa que me convidou para ir para o Brasil, que foi o Tiago Seguro, que hoje é o CEO também do Mónaco. Chegou como diretor desportivo, hoje é CEO do Mónaco. É uma pessoa com uma visão, uma capacidade de organizar estruturalmente o clube. Estamos a falar de estruturas robustas,
estamos a falar de culturas organizacionais, estamos a falar da competência das pessoas que fazem parte dessa organização e dessa estrutura, e estamos a falar de uma determinada visão. Então, com isto, deu-se a possibilidade, nós não exigimos mais rigorosamente nada ao Santos, para além daquilo que estávamos a negociar com o Grêmio, as condições são estas, e em menos de 24 horas a proposta veio assinada pelo Presidente. Porque aquilo que o Pedro nos apresentou foi, eu gosto e sempre trabalhei em petit comité. Um petit comité o que é o Presidente. O regime presidencial, no meu ponto de vista, ainda é muito importante, mas dentro de tudo isto que é a estrutura, a cultura organizacional, a competência, a visão, e cada quem na sua área. Então seria entre o Presidente, o Pedro e eu na parte técnica. Isto foi o que nos passaram, foi aceito. Ok, então vê-se que as pessoas querem avançar com as coisas. Eu viajei no 25 de dezembro à noite. Foi. 26 estava no Brasil para conhecer as pessoas, para conhecer o projeto, para conhecer o CT, para conhecer a Vila Belmiro, para conhecer tudo e começarmos a trabalhar. Era um clube que vinha da Série B, onde estruturalmente naquilo que era a organização do seu plantel era necessário fazer grandes alterações. Tivemos que fazer tudo isto com 2 semanas de preparação para começar o Paulistão, que terminamos na meia-final, eliminados pelo Corinthians, que acabou por ganhar. Ou seja, tudo isto, e fizemos 26, fez o Pedro, que era a responsabilidade dele, 26 alterações entre entradas e saídas. Pelo meio depois chegou o Neymar, que foi também um momento muito importante para o andamento do clube e para podermos pensar noutras coisas. E então, em todo este processo, a minha relação com o Pedro e o meu trabalho com o Pedro manteve-se exatamente como foi traçado desde o início, procurando muitas alterações estruturais dentro daquilo que era a cultura organizacional do clube, mas a parte política da parte do Presidente nunca resultou. E então, sendo uma questão muito política e obviamente também ligada a uma parte de resultados, não nos deu a possibilidade de continuar a desenvolver o nosso trabalho e a nossa relação ficou por aí. Quantos meses é que foram? Foram 4 meses. Mas fica a experiência de tomar uma decisão com base numa informação de percepção de uma pessoa, ou seja, de conhecer e acreditar numa pessoa, mas acreditar numa pessoa não quer dizer que o projeto todo seja feito dessa maneira. Fica a experiência de treinar uma instituição histórica. É mesmo? Que isso é mesmo. Em relação ao Red Bull, é uma grande diferença. Não, isso nota-se. É uma instituição histórica que tem uma grandeza tremenda, mas que vive também ainda muito ligada a essa história que, em termos dessa grandeza, estamos a falar dos anos 60. Não é? Então, precisa de uma grande mudança estrutural, de uma grande mudança cultural em termos dessa mesma organização, para que possa dar passos em frente. E se os derem desta forma e for gerido de dentro para fora, eu acredito que o possam fazer. E o Neymar, pela causa que fez o seu regresso, que tem a ver com o Mundial, o próximo Mundial de 2026, onde muito provavelmente possa ser a sua última oportunidade de ser campeão mundial pelo Brasil, ainda mais agora com esta alteração também com o Ancelotti. Acredito que possa ser o catalisador em termos desportivos daquilo que se vê só no campo de jogo, em termos de ajudar o Santos a encontrar de novo o seu espaço, que de facto tem, porque é uma massa adepta incrível. Isso nota-se nos jogos fora, sobretudo? É? Nota-se nos jogos em casa, nota-se nos jogos fora. E, por exemplo, em termos daquilo que é ter a Vila Belmiro, que comporta capacidade na ordem dos 14, 15 mil, 16 mil pessoas, poder fazer jogos no Morumbi e enche o Morumbi, ou seja, mete mais gente, mete o próprio São Paulo, e fez um jogo agora, o último que fez em casa com o Brasileiro foi no Ceará, no Allianz Parque, e meteu mais gente que o Palmeiras colocou, por exemplo, nos jogos em casa este ano. Okay. Então tem esta dimensão, mas claro. O que falta a base, falta a estrutura, claro. falta o caminho, falta ser menos político e ter esta estrutura robusta, esta cultura organizacional
esta competência, este conhecimento e esta visão claro. conjunta. Sim, o tal know-how, não é? Exatamente. Em inglês. Exatamente. Bom, eu e o Pedro já nos conhecemos há muito tempo e sempre me fascinou a primeira parte da formação como jogador, porque é uma parte pouco falada, porque o Pedro é treinador e então às vezes as pessoas esquecem-se do passado. E a outra também é o início de tudo no Sporting, que é uma história interessante, porque é uma história de resistência, porque o Pedro é alentejano e fazia a sua vida, vai e vem para Alcochete numa base diária. Eu queria começar por aí, pela formação. É guarda-redes? Sim, fui guarda-redes. Fui guarda-redes. Mas chegou a ir ao Sporting? Cheguei. Ainda no tempo do Sr. Aurélio Pereira, provavelmente nos inícios do Sr. Aurélio Pereira. Okay. No antigo estádio de Alvalade, onde o centro de estágio era lá debaixo da bancada. Eu lembro-me quando fui através de um senhor em Figueira de Cavaleiros, que ele pertencia ao Sporting através da delegação, penso que de ciclismo. Okay. Ele era dirigente do Sporting pelo ciclismo. E quando o Sporting ia jogar a Sul, nomeadamente ao Algarve, quando faziam as viagens para Lisboa de regresso, normalmente paravam na Figueira de Cavaleiros para fazer os jantares. O meu ídolo, na minha posição, naquilo que eu via, como eu tinha o quarto todo forrado, Sporting, era Vítor Damas. O meu ídolo era o Vítor Damas, e vê-lo, ter a possibilidade de o ver ali ao lado enquanto adolescente, representava muito para mim, e foi de facto um momento inesquecível que retenho. Claro. Em termos daquilo que são os ídolos que nós temos na vida, as referências que nós temos da vida, neste caso no futebol. E então, através desse senhor, deu-se a possibilidade de eu ir treinar ao Sporting. E era ali, lembro-me perfeitamente de chegar, era o senhor Petronilho, era o responsável pelo departamento. Sim. Eu lembro que era numa porta lateral A10A. E lembro de ter estado ali 3 horas à espera. Entrei, fiquei ali 3 horas à espera, até que me chamaram, até que me encaminharam, até que me orientaram. Fiquei depois lá no centro de treino, na cama do cadete, no quarto do cadete, porque ele não estava lá na altura, mas estava a viver no centro de treino. E depois tive a oportunidade de fazer ali 2 ou 3 dias de treinos de captação, que foi uma experiência fantástica, que eu adorei. Eu lembro-me que nessa equipa do Sporting, na altura, estava o Silas. Eu tive a oportunidade agora, enquanto estive no Brasil, de conhecer o Silas, uma pessoa fantástica, que também tinha essa referência. Silas, Sporting, Seleção do Brasil, e depois conhecer as pessoas pessoalmente é uma coisa mágica, é uma coisa mesmo muito interessante. E tive a oportunidade de vir de colocar à prova. Na altura era juvenil, tinha sensivelmente 15 anos, e foi uma experiência fantástica. O Pedro jogava onde na altura? Eu jogava no Clube Desportivo de Beja na altura. Quem ficou nessa captação, digamos assim, foi o Jorge Humberto, que infelizmente já faleceu. Ele era de Faro. E quando eu mais tarde regressei do Portimonense, onde eu joguei, terminei os Júniores e regressei ao Clube Desportivo de Beja, ele jogou comigo e acabou por ser meu suplente nesse momento. Coisas interessantes também em termos da vida, mas foi uma experiência fantástica para mim, um sonho de estar a treinar num clube como o Sporting e ser um jovem que tinha a ilusão, como tantos outros, de querer ser profissional de futebol. E isso foi importante para a minha vida, e também não foi um revés, porque nunca desisti, foi sempre muito resiliente. Não foste selecionado, mas a vida continua. Nunca tive a oportunidade de atingir patamares de excelência como jogador, mas ficou em mim essa resiliência de dizer: tu vais conseguir, se não for como jogador, tu vais conseguir como treinador. E assim foi, e a minha vida tem tido essa resiliência, que é a principal característica que eu identifico em mim. E ainda esta semana, às vezes a vida dá-nos assim determinados sinais. Eu senti-me com a energia que senti quando entrei para a faculdade, quando entrei e tive a primeira oportunidade na União de Leiria. Não sei explicar porquê, mas senti essa energia de mim, essa vontade de recomeçar tudo. E é assim que me sinto neste momento. É precisamente assim que me sinto neste momento. Ainda bem.
anos depois, portanto, vai treinar ao Sporting, no estádio de Alvalade, no Velho. Anos depois, volta ao Sporting, já na academia. Uhum. Portanto, é um outro mundo, outro estádio também. O Sporting já tinha construído o Alvalade 21, vá. Como é que se dá essa introdução, a reintrodução ao Sporting? Começou primeiro ainda com o Laszlo Bologna. E porquê? Porque eu tive a oportunidade de fazer o mestrado. A minha formação inicial é na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde foi licenciatura em Ensino, Educação Física e Desporto. E mais tarde tive a oportunidade de fazer no FMH o mestrado em alto rendimento. O meu co-orientador, o meu orientador da tese de mestrado era o Jaime Sampaio, que é um académico que eu admiro muitíssimo, que era nosso professor de metodologia do treino, e era uma delícia, ou seja, lidar com ele em termos do conhecimento académico que ele tinha, mas também de transposição para a prática, que ele era da área do basquetebol. E ainda na semana passada encontrei o professor Norberto Alves, que é o treinador de basquetebol do Benfica, que era nosso professor na faculdade. Okay. Gostei muito de o ver, e ele e o Jaime trabalhavam sempre muito juntos, porque os dois eram na área do basquetebol, e já nessa altura o Jaime trabalhava muito com o Big Data. Ele trabalhava muito em termos estatísticos, e foi uma pessoa que me marcou muito em termos académicos e também em termos de metodologia do treino. E depois, o outro co-orientador da parte do FMH era o professor Pedro Mil Homens. Okay. E então, o que é que nós nos propusemos fazer em termos da tese de mestrado, da parte prática? Acompanhar o professor João Couto, que era o treinador na altura do Júnior, do Sub-19, Sub-20, onde estava, por exemplo, o Paulo Sérgio, que depois encontrei mais tarde nessa equipa do Sporting, trabalhei com o Zé Peseiro, e era acompanhar, porque na altura não havia GPS, aquilo que é o acesso à informação de um clique hoje em dia, naquela altura era um time consuming que era uma coisa impressionante. Então o que é que nós tínhamos que fazer? Eu tive a possibilidade de ter o apoio de um colega meu, que era o Nuno Amaral, que trabalhava nos audiovisuais da Escola Superior de Educação de Beja, onde eu já lecionava nessa altura, a par da Universidade de Évora, e nós tínhamos uma torre, que essas torres foram cedidas pelo professor Pedro Mil Homens, porque ele foi diretor também aqui do Estádio Universitário. Eles tinham aquelas torres elevatórias, aqueles elevadores para fazer manutenções e assim, e então o Nuno estava com uma câmara num metade do campo, eu estava com a outra câmara no outro metade do campo, depois tínhamos que fazer a sincronia das imagens, e aquilo que nós queríamos avaliar era, ao longo da semana, se o treino que a equipa fazia tinha uma direção com aquilo que é o jogo, ou seja, relacionar o treino com o jogo, neste caso não só numa componente técnico-tática, em termos daquilo que era a sincronização da equipa, em termos da forma como ela se movia, mas também em termos das variáveis físicas, nomeadamente nas distâncias totais percorridas, as intensidades das mesmas, etc, etc. Ou seja, quando se começou a recolher essa informação e individualizar essa informação para saber, por exemplo, no dia -5, qual é o volume total ou qual é a percentagem total de cada uma destas variáveis em direção ao jogo e depois do jogo em direção ao treino. Então, basicamente, era isso que nós fizemos. E quando, neste momento, tive a oportunidade de entrar na Academia do Sporting para recolher toda esta informação, foi quando tive a oportunidade também de conhecer o Laszlo Bologna. Porque, na altura, o treinador do Sporting era o Laszlo Bologna. Tive ainda a oportunidade de levá-lo a Évora a dar uma palestra. Sim, fiquei com boa relação do senhor. Era aquela história da Oval e a curiosidade que nós tínhamos também de conhecer as diferentes metodologias do treino. Fiquei com uma boa relação com o senhor. Ele, entretanto, vem o Fernando Santos, e quando chega o Fernando Santos, ele tinha a organização da sua equipa técnica, mas faltava-lhe um analista dos adversários a sul, porque a norte era o professor Júlio Garganta, que já tinha trabalhado com ele quando ele esteve no Porto. O professor Júlio Garganta é do FECDEF. O professor Pedro Mil Homens perguntou-me se eu estava disponível. Na altura eu estava, como estava no mestrado, eu tinha começado no Sub-14, Sub-17 e Sub-19 do Clube Esportivo de Beja, todos no Campeonato Nacional, e depois, porque estava no mestrado e não tinha tanto tempo e queria ter uma dedicação mais exclusiva ao mestrado,
fui para o Vasco da Gama da Vidigueira, que era uma equipa amadora, que estava na taça, tínhamos estado qualificados para a Taça de Portugal, mas disputava o Distrital de Beja. E então o professor convidou-me, eu acedi, tive uma reunião com o Fernando Santos, em termos dessa definição, e eu fazia a análise do adversário de Leiria para baixo e também para as ilhas. Na altura era só a Madeira. Então foi assim a minha primeira experiência, o meu primeiro contacto com o Sporting e com o alto rendimento, estando obviamente muito grato a todas essas pessoas que me ajudaram neste processo. No ano seguinte saiu o Fernando Santos, entrou o Peseiro, que também estava a frequentar esse mesmo mestrado, ou seja, nós conhecemos nesse mestrado. Eu já tinha feito uma visita quando ele estava no Real Madrid, já tinha passado lá uma semana com o Queiroz e ele. Com o Queiroz e ele. Eu gostava muito de ter tido, andei sempre de mochila às costas, fiz por Espanha, fiz por França, fiz por Inglaterra, sempre que tinha a oportunidade de ver tudo isso. Mas há uma história muito interessante, por exemplo, quando estava a fazer o primeiro relatório que fiz para o Fernando Santos e para o Sporting, foi na inauguração do Alvalade 21. Okay. Então, eu sempre tive, tal como a minha referência em termos de futebol era o Vítor Damas, em termos de jogador, a minha referência do treino era o professor Carlos Queiroz. Claro. E eu tinha o sonho de conhecer o professor Carlos Queiroz, pessoalmente. Sim. Então, ele ainda estava no Manchester United. Eles, na altura, começou-se a fazer aqueles US Tour, e então eu juntei duas coisas numa só. Foi conhecer Nova York, que eu tinha o sonho de conhecer Nova York, e de acompanhar o Manchester United e conhecer o professor Carlos Queiroz. Então aquilo tinha a possibilidade de nós vermos um jogo, e o jogo era no Giant Stadium em New Jersey, que era o Manchester United contra a Juventus. Tínhamos uma prévia onde nos falavam sobre a metodologia do Manchester United e depois um pós-jogo também para fazer um pouco dessa análise. Okay. E então coincidiu, porque precisamente quem veio fazer a inauguração do Alvalade 21 foi o Manchester United, que marca aquele jogo histórico onde depois sai o Ronaldo. Ai, espetacular. E depois, e Peseiro já o conhecia do tempo do Real Madrid? Do Real Madrid, foi aí que o conheci. Outra visita parecida? Cortesia? Sim, foi basicamente isso. Nós, para podermos ter esse tipo de situações, ou conhecemos diretamente, ou temos alguém que conhece para lá chegarmos. Sim, claro. É como vocês, jornalistas, onde é que eu vou pedir o número de fulano tal? Vou por aqui, vou por ali. Às vezes nós recebemos essa mensagem, mas como é que chegaram ao meu número? É exatamente a mesma coisa. E então foi uma experiência também fantástica, porque claro. aquela equipa do foi quanto Real tempo Madrid, lá em Madrid? Foi uma semana. Foi uma semana inteira. O Beckham, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Ronaldo Fenómeno. Exatamente. Ia estar lá mesmo a conviver com eles? Sim, ou estar a ver ao longe? Eles na altura, na altura eles estavam em La Rosas, porque o centro estava... Isso é da Federação, não é? Era nas instalações da Federação e estávamos onde era permitido estar. Claro. Mas com muita proximidade mesmo. Aí o professor Carlos Queiroz deu-nos essa benesse. Voltámos depois, mais tarde, quando ele regressou a Manchester, e aí pude privar ainda mais com ele, e é de facto uma delícia ouvi-lo, não só em termos do futebol, mas também em termos daquilo que é a sua experiência de vida, e nomeadamente a forma apaixonada como ele vive o futebol, mas também uma paixão tremenda que lhe notei, que é a África. E aquilo que ele encarna também em tudo isso. É verdade. Mas sai o Fernando Santos, entra o Peseiro. E porquê é que o Pedro continua ligado ao Sporting? Porque o Peseiro já o conhecia e reintegrou? Sim, também porque já me conhecia. Na altura, na transição, fica só o João Aroso na equipa do Fernando Santos. E fica também o Justino como treinador de guarda-redes. E o Peseiro traz o Luís Martins, que já estava na formação do Sporting, mas foi colega dele no FMH, e então era mais um auxiliar. Vem também o Eduardinho, uma pessoa fantástica. Se há pessoa pura, no estado mais puro que possamos imaginar, e mais amigo do amigo, é o Eduardinho. No futebol, não é fácil encontrar pessoas com a pureza
com os princípios e valores que o Eduardinho tem. E foi uma pessoa fantástica nesse sentido. E então, como eu já tinha essa parte da análise do adversário, continuei com isso também, mas continuei também com muitas outras. Eu penso que foram esses sensivelmente 16 ou 18 meses que tivemos a trabalhar com o Peseiro que me deram o legado do trabalho que eu tenho hoje, a dinâmica de trabalho que eu tenho hoje. Porque para além daquilo que era a análise do adversário, era também, com o Fernando Santos, eu só fazia a análise do adversário, entregava, discutia, via algumas palestras, tinha algo, só como observador, mas não tinha nenhuma outra intervenção. Com o Peseiro eu era, para além da análise, analista dos adversários e também analista da própria equipa, preparava muito com ele todas as palestras que eram dadas à equipa, tinha intervenção como auxiliar no treino, tinha uma outra também parte de intervenção, juntamente com o João Aroso, de controle do treino, em termos daquelas variáveis que estávamos a discutir há pouco. Era eu que tinha que dar os treinos, muitas das vezes, dos não convocados também. E era eu que tinha que fazer todas as viagens para analisar o adversário, fosse em Portugal, fosse no estrangeiro. E de relembrar que naquele ano nós chegámos à final da UEFA, 15 jogos, 2 observações pelo menos, eu quero dizer que para mim foram 45 viagens ao estrangeiro. A última das quais à Rússia, para ver sim, para São Petersburgo para ver o CSK naquela prévio àquela fatídica última semana. Mas foi fantástico por mim, porque tinha tudo isto e tinha que criar esta dinâmica de trabalho. E eu não estava a viver propriamente em Alcochete, eu estava a viver em Beja, porque eu era professor na Universidade de Évora e só através de um protocolo entre o Sporting e a Universidade de Évora eu pude ir trabalhar. E às vezes as pessoas pensam que eu acho que nós temos uma camada de treinadores espetaculares que vem quem criou tudo para mim foi o professor Carlos Queiroz. Quem lhe deu uma expressão máxima foi o Mourinho. Temos treinadores, uma qualidade incrível espalhados pelo mundo, e temos uma nova vaga que aí vem. Mas em todos eles, para mim, há um traço comum, que é esta resiliência e é o ter que trabalhar muito, porque não é estar sentado na cadeira que as coisas vêm e eu já estou apto para fazer as coisas. Então todo este sacrifício que é necessário fazer para que depois, mais tarde, nós possamos ter estes frutos, não é? Que é alcançar o êxito, fazer bons trabalhos, desenvolver alargar o mercado de trabalho, e isto requer-se de tudo isto. Então eu tinha este triângulo, eu saía, os meus filhos na altura eram o Rodrigo tinha 4 anos ou 5, e a Maria tinha 1 para 2, ou seja, eu saía de casa às 5 da manhã, e essa era a rotina que eu tinha, 5h30, às 5 era quando acordava, e é a rotina que mantenho hoje mesmo. Dava-lhes um beijo à saída, ia para a academia do Sporting, nesse tal protocolo onde eu tinha uma cobrança de um overhead de 15%, e eu recebia pela universidade, não recebia pelo Sporting. E à boa maneira portuguesa, estas coisas levam tempo. Isto não é fazer o protocolo e aquilo, em termos daquilo que é a questão das finanças de um lado e do outro, está resolvido. Eu tive a pagar literalmente do meu bolso, que não tinha na altura, tive que pagar literalmente do meu bolso para ir trabalhar, para fazer este triângulo. Só comecei a receber com regularidade passado 5 ou 6 meses. Então o meu triângulo era vir para Alvalade, para Alcochete, tive uma abertura total da parte da faculdade para poder orientar os horários das aulas, serem de manhã ou de tarde, em função do horário que eu tinha em Alcochete, nas funções que tinha com o Sporting, e depois era o triângulo de regressar a Évora e chegar a Beja, já com os miúdos na cama, para dar um beijo de boa noite. Então, durante todo este tempo foi isto. Perdi muito da minha vida, sim, ganhei muito da minha vida também, mas tem a ver precisamente com este sacrifício, com esta paixão que nos move, com esta vontade de ser resilientes, com esta vontade de querer crescer e dos sacrifícios que é necessário para o alcançar. Dessa equipa que chegou à final da Taça UEFA e que também perdeu o campeonato na Luz no jogo anterior ao CSKA, quais são assim as referências
de jogadores que o Pedro achou interessante verificar? Todos eles tinham coisas diferentes. Era um grupo muito bom, era um grupo competitivo, com muita qualidade e diferentes experiências. O Ricardo, começando logo pelo Ricardo na baliza. O Ricardo também foi uma das pessoas que eu tenho uma grande amizade no futebol. É uma pessoa também pura, também muito, muito fácil em termos da relação. Consegui criar com ele uma relação muito boa, que se mantém até hoje. Não temos tanta regularidade em termos do contacto, mas de quando em quando ainda o temos, e fico muito contente de o ver como treinador dos guarda-redes da nossa seleção. Depois, em termos da linha defensiva, o Rui Jorge na esquerda. O Rui Jorge já se via, o Paulo Bento na altura estava, porque foi depois quem substituiu o Peseiro, estava a treinar os júniores, o sub-19, e o Rui Jorge, quer o Rui Jorge, quer ele, já se via que tinham apetência para o treino, que tinham conhecimento do jogo diferenciado, que queriam conhecer o porquê do treino e que questionavam muito. Às vezes gerava-se ali uma tertúlia para discutir sobre isso, porque eles também estavam a fazer a sua formação ao nível do processo normal daquilo que é a formação como treinador. Depois lembro-me na central do Enacariri, lembro-me perfeitamente, não era, porque era um esteio, mas tinha ali algum déficit de confiança nele mesmo em alguns momentos, mas era um portento de presença, era rápido, era muito agressivo, mantinha a equipa curta, não tinha problemas de jogar com espaço nas costas, dominava muito bem o espaço aéreo e, parecendo que não, também tinha alguma qualidade técnica em termos da saída de bola. O Beto, que fazia parte sempre também daquela equipa, e o Anderson Polga, que agora voltei a estar com ele no Brasil, porque ele era do Grêmio e de Porto Alegre. Troquei com ele o contacto, tal como o Tinga, Paulo César do Nascimento, e eu lembro-me que em determinada altura lá num processo de treino nós já conseguíamos juntar aquilo que era um treino de tensão com comportamentos do jogo, e o Tinga, ele era engraçado e dizia: nunca vi disto my life. Ele saiu depois dali para o Dortmund. Depois quando estive agora no Brasil, ele visitou-me lá quando fui com o Red Bull jogar ao Porto Alegre. Ainda estivemos a falar sobre aquilo que foi a evolução dele na carreira, as experiências que ele teve na Alemanha, o passado dele em Portugal, e foi um jogador também interessante que me marcou. Tínhamos o Rochenbach, o Uli Edson, na direita o herói de Alkmaar, o Mário Sérgio também, o Rodrigo Telho, depois o Maurício Pinilha, o Pedro Barbosa, o Hugo Viana, o Carlos Martins. O Hugo Viana foi o jogador que mais me impressionou em termos daquilo que foi. Ele veio de empréstimo de um Newcastle. Eu lembro-me perfeitamente do primeiro treino que ele chegou à academia em Alcochete. A relva estava espetacular, estava aquela garopazinha, aquela chuva miudinha, e a bola fica bem mais rápida. A qualidade que ele tinha na recepção, na orientação, no toque, eu fiquei impressionado. Eu já o conhecia quando ele estava na equipa de júniores, que devem ter sido campeões nacionais, de certeza. Ele me deve ter acompanhado e visto alguns jogos, que era ele e o Carlos Martins que faziam totalmente a diferença nessa equipa. Depois mais quem? O Dualá, o Nicolai, o Rogério, o Rogério Lambretas, como ele é conhecido lá no Brasil. Sim. E então foi uma experiência fantástica. Foi o concretizar de um sonho também de ter a ideia e de ter a vontade de um dia ter uma oportunidade de trabalhar àquele nível e estar a trabalhar num clube grande com grandíssimos jogadores. Então a possibilidade do nosso desenvolvimento e de os servir é algo indescritível. E essa etapa acabou quando? Essa etapa acabou quando o Peseiro saiu. O Peseiro saiu, salvo erro, em outubro, numa eliminatória da Taça UEFA contra uma equipa sueca em que o Sporting foi eliminado. O Peseiro acabou por sair e pediram-me a mim para continuar. Eu, como tinha entrado com o Peseiro, e para mim essa questão dos princípios e dos valores tem que estar sempre presente,
eu acho que a gratidão também tem que estar sempre presente. Ele disse, olha Zé, estão-me a pedir para continuar para poder desenvolver e criar o departamento de scouting. Porque nessa altura não havia nada. Aquilo que é a facilidade de aceder hoje à informação, com câmaras, com drones, com câmaras táticas, de ter tudo isso, na altura não existia. E o Sporting não tinha. Como equipa grande, não conhecia a realidade das outras em Portugal nessa altura, mas o Sporting não tinha. Era esse mesmo meu colega, o Nuno Amaral, que trabalhava nos audiovisuais, que na altura nem os jogos todos passavam. Passavam 3 ou 4 jogos na Sport TV. Okay. Não passavam todos os jogos. E os jogos que eram ao domingo às 4 da tarde era quando se passavam aquelas coisas mais obscuras ainda daqueles tempos do futebol português. Claro. Eu passei isso depois mais tarde no Leiria, porque tive vários jogos a essa hora. E então era ele que filmava os jogos e era ele que nos passava os jogos em suporte informático, na altura num DVD. Eu tinha que ripar todo o DVD para ter todo aquilo que era a informação digital dentro do computador e a partir daí podemos trabalhar quer os jogos dos adversários, onde se subentende que a informação não era muita porque não conseguíamos chegar, e a análise da própria equipa, e essa sim já era feita por uma câmara mais tática da nossa maneira. E então foi-me pedido para criar o departamento de scouting. E o departamento de scouting, na altura o Carlos Freitas era o diretor desportivo, mas isto foi solicitado pelo professor Pedro Milhomens, em termos de reorganizar toda esta estrutura. Criámos uma equipa de trabalho muito, muito boa. O Tiago Maia, não sei onde está hoje, mas penso que ainda está ligado ao futebol. Ele trabalhou muitos anos com o Couceiro e acompanhou o Couceiro enquanto ele ainda treinou. Não sei se foi com ele para a federação ou não, mas penso que ainda está ligado ao futebol. Mas aquele que atingiu o maior expoente foi o Pedro Marcos, que foi para o Grupo City. Teve muitos anos no Grupo City. Depois, quando o professor Pedro Milhomem regressou ao Benfica, esteve na academia do Benfica e hoje está no grupo Finway, que é do grupo do detentor, por exemplo, do Liverpool. Okay. Então foi uma pessoa que atingiu outros patamares, mas mais ao nível desta questão da análise. E o que é que nós tínhamos no gabinete de scouting? Tínhamos diferentes áreas. A primeira era a dos adversários, onde não era só a própria equipa, mas eram todas as equipas dos escalões de formação na fase final dos campeonatos, 14, 17 e 19. Tínhamos os adversários da primeira equipa e a própria equipa. Aqui também já tínhamos scouts que analisavam também a própria equipa. Tínhamos análise também de jogadores, e aí faltou-nos dar esse passo porque tínhamos que fazer uma interação com o Carlos Freitas e o tempo não nos permitiu que isso acontecesse. Eu fiquei até ao final da época e depois juntei-me de novo a trabalhar com o Zé Peseiro. E a última era acompanhamento, que era o Bastos, o enorme Bastos, o capitão. Jogou no Sporting nos anos 70, o Vitorino Bastos, que faleceu depois, passado algum tempo. Ele na altura já padecia da doença, e ele seria o responsável de acompanhar os jogadores emprestados, porque o Sporting sempre teve muitos jogadores e de muita qualidade que estavam emprestados, mas que normalmente são emprestados e são entregues, são largados. Então teríamos que ter um acompanhamento, quer do clube que o recebia, quer do nosso próprio acompanhamento, para saber a evolução e o jogador, obviamente, também sentir que estava a ser acompanhado num eventual regresso. É aquilo que fazia, por exemplo, o Paulo Ferreira, jogadores emprestados pelo Chelsea aqui em Portugal. Nós tínhamos um jogador do Santos, atualmente, o David Washington, que pertence ao Chelsea, e eles têm um português que acompanha precisamente o David nessa evolução, e tem que haver essa interação. Claro. E falou que depois reencontrou o Peseiro onde? Depois o Peseiro regressou ao trabalho na outra época no Al Hilal, na Arábia Saudita. Neste Al Hilal. Eu sabia. Neste Al Hilal, mas com todo este tempo de diferença. Não, foi uma experiência também. Foi a primeira experiência fora do país. Na Arábia. Que a Arábia seria essa, né? Não, era uma Arábia diferente. Era uma Arábia bem mais fechada, uma Arábia bem mais distante daquela que vai ser do projeto e da visão 2030. Que o Príncipe Herdeiro está a ter e que está a mudar aquilo que nós mais vemos. A última vez que trabalhei na Arábia foi sensivelmente 2020, no Al-Shabaab, e já senti uma diferença muito grande em termos do país.
mas aquilo que nós vemos mais tem a ver com o jogo, não é? Os jogos Claro. os jogos do Ronaldo, Obrigado. Claro. do Jesus quando lá Sim. estava, etc, etc. Então, o que é que foi criado aqui? Foi uma Royal Commission, onde os clubes não são totalmente detidos por esse fundo, mas 80% a 90% são. Então, permite fazer estes grandes investimentos. Tem 4 equipas, o Al Hilal, o Al Ahly, o Ittihad e o Al Nassr. E depois tem mais 4 equipas também, o Al Qadsiya, que tem a ver com o fundo do Aramco, que é uma petroleira norte-americana e saudita. Depois tem o Al Lula, que está para vir de divisões inferiores. Tem o Al Driya, que é tipo uma zona muito cultural que eles têm próximo de Riad. E tem o Neom, que é aquela cidade futurista que também estão a criar. Então, querem que estas 8 equipas sejam as equipas mais competitivas da Arábia e também local estratégico em termos geográficos para o desenvolvimento de novas cidades e o próprio desenvolvimento dessas cidades em torno daquilo que são os estádios que estão a construir também para o Mundial que vão receber. Claro. Mas isto só em termos desportivos, porque em termos culturais e em termos de abertura do país é totalmente diferente. A primeira experiência que tivemos na Arábia e que temos que, obviamente, respeitar. A cultura é aquela, nós somos estrangeiros, temos que respeitar, claro. Ponto final. Era uma ditadura, nitidamente uma ditadura religiosa, onde as mulheres eram aquelas que sofriam mais opressão, quer na forma como tinham que andar vestidas ou não. Existia a polícia religiosa, os famosos mutawas, que verificavam se os nossos calções, por exemplo, estavam acima do joelho ou abaixo do joelho, se a mulher tinha o véu que cobrisse o cabelo, que cobrisse toda a cara. Enfim, todo este tipo de situações que faziam parte da sua cultura, faziam parte da sua religião e que nós tínhamos que respeitar sempre e quando nós saímos do compound. Mas vivendo no compound era a mesma coisa que viver numa pequena cidade multinacional onde tudo acontecia. Pois. E foi só essa experiência no clube, na Arábia, ou continuou com o Peseiro? Continuei com o Peseiro por praticamente entre 5 e 6 anos. Dali saímos para o Panathinaikos, uma experiência espetacular também, num clube que na altura estava a tentar romper a hegemonia do Olympiacos. Não foi fácil, mas foi uma experiência espetacular. Tínhamos naquela equipa, por exemplo, o Yorgo Karagounis, que tive uma relação também muito boa com ele. Aí senti aquilo que representava ser um jogador profissional. Ele normalmente era sempre selecionado para a seleção da Grécia e ele vivia muito próximo do centro de treino, mas como a comitiva chegava tarde e ele nesse jogo ou nessa pausa FIFA, nos jogos que a seleção não teve muitos minutos, ele ligou-me na véspera e disse: Pedro, vou ficar a dormir, chegar às 4 da manhã ao centro de treino, vou ficar a dormir lá e por favor, se puderes, estar lá de manhã para me dar um treino. Lembro perfeitamente como se fosse hoje, porque estava a nevar, né? Estava a nevar em Atenas. Okay. E este sentido de profissionalismo, esta forma de encarar a profissão e de estar preparado porque tinha estado na seleção, não tinha tido o ritmo, tinha tido poucos minutos e então queria treinar, precisava de treinar. Foi também uma experiência riquíssima, com uma equipa muito boa. O Velic, que tinha sido auxiliar do Fernando Santos, era o diretor desportivo. Foi com ele que trabalhámos e foi de facto uma primeira experiência internacional, mas na Europa. Não no Médio Oriente, que também gostei muito. E tanto foi o Al Hilal, o Panathinaikos, o FC Rápido Bucareste. Aí já bem mais problemático e bem dentro daquilo por onde iniciamos a nossa conversa, em termos de uma estrutura forte, de uma cultura organizacional, de uma visão, ou seja, não há qualquer tipo de orientação em relação a tudo isso, e quando assim os resultados ainda ditam mais, mas para atingir os resultados, ou seja, todos têm que estar na mesma orientação e não pode ser uns para aqui e outros para ali, porque senão eles acontecem, mas acontecem de uma forma aleatória. Foi difícil, mas foi também uma experiência muito, muito interessante. Daí um grande amigo que também mantém sempre contacto no Brasil, o Cláudio Pitbull, que chegou ao Porto,
esteve lá connosco também. Ok. O João Paulo, que também era do Leiria Sim. e do Futebol Clube do Porto. O Vasco, que agora é treinador do Santa Clara. Vasco Matos. O Vasco Era? Matos ainda começou lá o projeto connosco. Ok. Ele fazia parte desse grupo. Então foi também uma experiência muito interessante. E aí também conhecer o reverso da medalha. Claro. Ou seja, a equipe não recebemos durante praticamente 5 ou 6 meses, e foi um processo que depois teve que ir para a FIFA e que se teve que resolver na FIFA, e enfim, lá se resolveu, mas não foi fácil, não foi um momento fácil. Aí estava a viver com a família fora do país, com os filhos a estudar num colégio internacional, com as despesas a terem que ser sempre cumpridas, independentemente de eles cumprirem connosco ou não. E então foi uma fase da vida difícil, mas interessante em termos de um desenvolvimento pessoal a todos os níveis. Não é? E acabou o peseiro ou há mais? Não, ainda há mais. Depois daí saímos para a seleção da Arábia Saudita. Voltaram à Arábia? Voltámos à Arábia, mas na seleção para fazer a qualificação da África do Sul, 2010. Aí estamos a falar de há 15 anos. Sim, já chegámos com o processo a meio. Ainda conseguimos fazer só a segunda volta da fase de grupos. Conseguimos qualificar a equipa ainda para o play-off. E o play-off aí foi com o Bahrein, exatamente. Lembro-me disso. Que também num canto, no último minuto, Foi. fomos eliminados. E aí ditaria quem ganhasse esse play-off iria jogar com a Nova Zelândia no último play-off, que daria acesso ao Mundial, e terminou por ir à Nova Zelândia a esse Pois, isso eu lembro-me. Aí o Bahrein, pois é. No último minuto foi? Foi no último minuto. Mas se não fosse o gol, passava a Arábia? Sim. Ou ia para não, se não fosse o gol, passava a Arábia. Naquela altura ainda valia o gol fora. Não é? E foi em casa ou foi fora? Foi em casa. Ainda por cima? Porque no Bahrein empatámos a 0, sim. Imagina a desilusão das pessoas, não? Claro que sim. Ainda mais contra o Bahrein, não é? Um país vizinho, país tido como menor pela sua dimensão, e até pela por sua história do importância. futebol, não é? Exatamente. A todos os níveis. Mas permitiu que depois Mas é uma vida mais tranquila, a seleção ou não? Também é uma vida... Não, foi uma vida que eu também gostei muito, porque permitia-nos ter tempo para analisar, para ter tempo para fazer muitos trabalhos de organização e estruturação. Nós vivemos sempre no hotel, e normalmente estávamos na federação das 9 às 18. Como só havia um jogador a jogar no estrangeiro, eu tive a oportunidade de viajar para acompanhá-lo. O Hussein Abdelghani jogava no Châtel Chamax. Eu tive a oportunidade de viajar à Suíça e estar com ele uma semana e acompanhar quer nos treinos, quer no jogo. E foi o primeiro saudita que tive a oportunidade de ir com ele, jantar fora, lá na Suíça, e acompanhado da mulher. Ou seja, já mostra uma abertura e um princípio muito grande de alguém fora do âmbito familiar, ter a possibilidade de privar com ele e a mulher num restaurante, ainda que no estrangeiro. Então, uma das coisas que nós fizemos, e que o Zé Pesé naquela altura organizou de uma maneira muito clara, para além daquilo que eram este acompanhamento dos jogos, os jogos eram praticamente ali, nós passávamos o tempo a viajar para ver os jogos localmente. Uma das coisas que fizemos foi a caracterização do modelo de jogo de cada uma das equipas, que foi interessante, porque teríamos claramente o conhecimento dos jogadores, as características que eles tinham e o encaixe que tinham na ideia de jogo do José Peseiro. Então foi um trabalho também muito interessante. Na altura, salvo eram 16 equipas, detalhar o modelo de jogo de cada uma delas, fazendo visitas depois também de convívio e de interação com os treinadores, para o acompanhamento que tínhamos aos jogadores. Temos este mais referenciados. Se pudermos acompanhar aqui também o processo de treino, vimos isto da vossa equipa, e a relação e a característica que temos e qualidade que queremos neste jogador é esta, mas como trabalhas com ele no dia a dia, será que ele nos pode dar mais alguma coisa também nesta orientação? E então era este tipo de situações que fazíamos, bem como também a alteração dos quadros competitivos. Mas aí já vinha uma comissão externa, liderada pelo Gerard Houllier, Gerard Houllier, que depois tinha alguma interação connosco em termos daquilo que era a alteração dos quadros competitivos, que não sofreram alterações naquele momento, mas sofreram posteriormente. Sim, claro, é um processo. E que faziam também parte daquilo que era o nosso trabalho.
E daquilo que é hoje também era Arábia Saudita ou não? Provavelmente também, não sei se teve uma ligação ou não, porque eles também trocavam muito as pessoas que estavam incluídas na estrutura e na organização. Não tenho esse conhecimento hoje em dia, mas percebe-se que ao nível de seleções eles também não evoluíram muito, apesar de terem estado presentes E ganharam a e Argentina, ganharam tudo, a Argentina no jogo inaugural que levou a contestar tudo, não é? Mas não têm tido também essa evolução, como teve num determinado momento, por exemplo, o Qatar, mas depois que não teve expressão naquilo que foi o campeonato do mundo quando jogaram localmente em casa. Sim, é verdade. É aí na Arábia que se começa a relacionar com o José Mourinho, não? Sim, houve uma coincidência. O Peseiro e o José Mourinho foram colegas, tal como o Luís Martins, frequentaram o curso juntos, foram colegas de curso no antigo ISEF. E já quando eu estava no Sporting, houve uma coincidência, porque o José Mourinho vinha com alguma frequência a Portugal. Um dos adversários era o Vitória de Setúbal, ou uma outra equipa que jogava com o Vitória de Setúbal. Eu desloco-me ao Bonfim e fiquei precisamente no mesmo camarote, Okay. a ver o jogo com o José Mourinho. Ficou ali um contacto de circunstância, também um prazer tê-lo conhecido, claro, naquele momento. Mas o contacto mais forte e mais pessoal e mais profundo ficou quando nós estávamos a realizar esse play-off. E curiosamente coincide quando o José Mourinho está no Inter e ganhou o triplete. E o que é que acontece? Eles têm um jogo de pré-temporada contra o Inter na Áustria. Bahrein-Inter. Exatamente, Bahrein-Inter. Na Áustria. E o Pedro foi lá, não? E também tocava-me viajar, fui eu que fui. O Zé Peseiro contactou com o José Mourinho, ele recebeu-me de maneira espetacular, ou seja, dirigi-me ao hotel, estive lá com ele no átrio, fez questão e fez muita força que eu fosse fazer aquela refeição pré-competitiva antes do jogo com a equipa. Eu não fui. Acho que é um espaço, apesar de ser um jogo de pré-temporada, acho que é um espaço restrito, é um espaço muito próximo e ter elementos estranhos. Eu não gosto de ter no meu espaço, e imagino que os outros também não, apesar de ter aquele convite, mas depois insistiu muito que eu fosse no autocarro da equipa para o estádio. E aí eu aceitei. Bem, com todos aqueles. Aí aceitei. Zanetti. Sim. Fui ao lado do Silvino, lá fui, fantástico. Depois acabou o jogo, despedimos e ficou o contacto. E coincidentemente, quando eu disse que estávamos das 9 às 6 da tarde, uma das coisas que eu fazia por mim próprio também, porque tinha tempo, sim, porque tinha tempo, era analisar modelos superiores de rendimento. E quais eram que nós não tínhamos indiscutivelmente na Arábia Saudita. E quais eram os modelos superiores de rendimento? Eram os jogos da Champions League. Okay. E os jogos da Champions League, ou do top 5 em termos daquilo que eram as ligas de referência. Analisava mais na Champions League, aquilo que me direcionei mais foi para a análise da Champions League, a partir dos oitavos de final. Então analisei toda a competição até ao final. Em termos do modelo de jogo, mas também procurando situações específicas ao nível, por exemplo, da bola parada. Claro. Há alguma evolução na forma como estão a defender a bola parada? Há alguma evolução em termos estratégicos da forma como, por exemplo, realiza os pontapés de canto, ou os livros laterais, ou os próprios lançamentos de linha lateral, sei lá. Então foi isso que fiz. E tendo isso e essa proximidade com o Mourinho, sempre que possível, de uma forma indiferente, enviava-lhe esses relatórios de adversários que ele ia enfrentar nessas competições, em particular na Taça de Itália e muito depois também na Champions. Foi um prazer tremendo poder privar com ele em termos de discussão do jogo, em termos de metodologia do treino, porque muitas das vezes nós, eu penso que todos nós, no geral, como treinadores de futebol, temos uma ideia, mas ainda mais quando estamos em patamares mais baixos, e fica-nos sempre aquela questão: será que esta ideia pode ser operacionalizada? Será que se resulta? Essa era a grande curiosidade quando eu colocava a mochila às costas e eu era treinador ou da formação ou de campeonatos distritais, se aquilo que eu pensava se fazia no alto rendimento. Então essa era a minha curiosidade. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou a pensar e a ver o treino e o jogo como vêm lá em cima onde eu quero chegar? Então foi essa curiosidade que me levou a tudo isso, e poder privar com o José Mourinho em termos desta discussão é algo que foi mais do que enriquecedor.
de todas as experiências, a solo, Uhum. Escócia, no Rangers, Uhum. Portugal é a Leiria Nacional, não é? Uhum. México México, Santos Laguna e Cruz Azul. e Santos Laguna foi um sucesso tremendo, não é? Qual é que é? Todas deram vida, obviamente, e todas criaram memórias afetivas. Uhum. Mas qual foi aquela mais surpreendente? A mais surpreendente, talvez porque foi a primeira e tão diferente daquilo que eu estava habituado, foi o Santos Laguna. E por aquilo que era precisamente aquela estrutura sólida, Uhum. a cultura organizacional e a visão conjunta. E basta ver que, por exemplo, a forma como eu fui selecionado para o Leiria teve a ver com essa relação e essa proximidade com o José Mourinho, no ano precisamente anterior, onde depois eu entendo que era o momento de deixar o Zé Peseiro, era o momento de eu tentar uma carreira a solo. Uhum. Foi precisamente no início de uma época, as épocas já estavam todas a andar, e eu sempre tive, desde que saí de Beja e desde que iniciei este desafio, esta aventura, eu nunca tive o receio de regressar. Se correr mal, voltas atrás e recomeças de novo. Claro. É esse sentimento que tenho agora. Sim. Quando falei de estou a começar na Claro, faculdade, claro. estou a começar no Leiria, é essa energia que eu sinto agora. E nunca tive esse problema. E então, quando eu estava de férias com a família na praia, recebo um telefonema do Rui Faria a dizer que tinha saído o Lito Vidigal, que o João Bartolomeu tinha ligado ao José Mourinho e que o José Mourinho tinha aconselhado para o treinador do Leiria. Então, basicamente foi assim. Agora, foi um simples telefonema para uma outra terceira pessoa para que eu pudesse ser treinador. O processo do Santos foi totalmente diferente. Então eu tive a felicidade de, quando estava a fazer o curso na Escócia, conhecer o José Riestra, o Pepe Riestra, que era o diretor desportivo do Santos Laguna. Eu não conhecia nada do México, eu não conhecia nada do Santos Laguna, não conhecia nada da competição, mas como eu estava a fazer o curso na Escócia com um colega, que era o Arlindo Moraes, que trabalhou comigo em Beja ao nível de todos os escalões de formação, nós estávamos a fazer o curso juntos e conhecemos uma portuguesa que hoje é diretora desportiva do Estoril, A Helena Costa. Okay. E o John Park, que era o diretor desportivo do Celtic, pediu-nos para nós podermos fazer algumas análises de jogadores e enviar como possíveis reforços do Celtic. Na altura nós organizámos isso ao nível da Península Ibérica, ou seja, tínhamos que viajar de carro para aqui ou para ali, ainda me lembro de ter ido 1 ou 2 vezes a Sevilha ver alguns jogos. Na altura não devíamos estar a trabalhar com o Zé Peseiro, e durante a seleção eu apenas analisei alguns jogadores que enfrentávamos contra, um deles, um sul-coreano que acabou por ir jogar para o Celtic, porque fomos adversários da Coreia do Sul nessa caminhada da África do Sul. E então eles tomaram mais conta disso. E numa dos processos de formação em Glasgow, uma das coisas que eu gostava muito de conhecer e ver sempre era jogos, sempre possível, conhecer estádios e conhecer estruturas, infraestruturas. Claro. O Celtic tinha estreado o Lennox Town, que era o novo CT, a nova academia, e eu contactei o John Park. Ele na altura estava ali numa altura de fecho de mercado, mais trabalho, disse: olha, não tenho essa possibilidade, o jogo já te arranjei os convites, mas não posso ir ter contigo e acompanhar-te e mostrar tudo isto, porque o mercado está para fechar, mas temos aqui uma pessoa que é o Pepe Riestra, que é mexicano, que está aqui connosco durante 8 meses, porque nós temos um protocolo com o Santos Laguna, que é o Green and Blanco, e ele está aqui a receber a informação, a forma como eles vão reorganizar o clube, estruturar, aprender um pouco da nossa cultura, da nossa organização, e ele está disponível para ir. E foi assim que conheci o Pepe Riestra. Na altura, depois entramos no Nacional da Madeira. Quando saímos do Nacional da Madeira, coincidiu que eles tinham também um processo de alteração de treinador, saída de treinador. Recebo o telefonema do Pepe e ele disse: estás interessado em vir treinar para o México? E eu, claro que estou. E como eu tinha antes recebido, quer do Nacional da Madeira, quer do União de Leiria, apenas uma chamada a dizer: queres vir? Quero, e praticamente está feito. No final da conversa ele diz: ok, então prepara-te para vir à entrevista. Entrevista? Mas estás-me a convidar para ir para o México e queres que eu faça uma entrevista?
Sim, o procedimento é esse, ou seja, nós temos uma shortlist, fui eu que te coloquei na shortlist porque te conheci, na Escócia, acompanhei e a verdade é que teve depois cá uma semana também na Madeira, no Funchal, e acompanhou todo o procedimento e conheceu-nos mais em profundidade na forma como nós éramos e como nós trabalhávamos, e depois colocou-me na mesa da entrevista. Curiosamente, a sala era muito parecida com esta. Há uma grande proximidade entre aquilo que é o México e os Estados Unidos, mas muito daquilo que é a cultura desportiva do México vem, obviamente, dos Estados Unidos. E uma delas tem a ver, por exemplo, com aquilo que é o War Room, a sala de guerra, que é onde se tomam as decisões. E então, literalmente, essa sala no Santos Laguna, era lá no estádio, ao lado do gabinete do presidente, dono, era uma sala blindada. Era uma sala que só se tinha acesso pela íris para determinadas pessoas, onde se entrava e estava tudo, as paredes podiam-se escrever, era tudo blindado, tinha uma mesa mais ou menos com esta configuração, uma tela mais ou menos deste tamanho, e onde eu estava perante todo o bordo a fazer a minha apresentação. Então foi aí que foi uma grande diferença, mas um sentimento de é isto que eu me identifico, é isto que eu procuro, é esta a oportunidade que eu quero, vamos em frente. E a verdade é que tenho essa identificação total. Quando há essa sinergia, é tudo tão mais fácil. Foram 3 anos. E foram campeões. 3 troféus que tivemos. 3 títulos. E foram só nos últimos 8 meses é que conquistamos esses 3 títulos. E depois até fui eu que quis sair. Eu pensava que agora tive aqui estes 3 anos, ganhei estes títulos, provavelmente vou ter oportunidades no mercado. Não, é importante viver o aqui e agora, é importante valorizar aquilo que temos, e pronto, foi uma decisão da minha vida que naquele momento depois saí, sensivelmente finais de agosto, e meados de dezembro estava no Qatar, no Algarrafa, a perseguir a minha vida. Mas eu penso que nesse momento terá sido um erro. É importante nós também termos essa capacidade de refletir em termos daquilo que foi a nossa experiência, porque é que resultaram umas, porque é que outras não resultaram. Mas essa foi indiscutivelmente uma das melhores, porque tinha tudo isto com grandes estruturas, tinha tudo isto com uma organização e com pessoas que nos identificávamos, que falávamos a mesma linguagem, e tinha a família comigo. E tinha a família comigo. Então consegui reunir todos esses predicados para poder expressar-me ao máximo, e penso que quando nós estamos neste ambiente é quando sai o melhor de nós e não temos problemas nenhuns em correr qualquer tipo de risco. Foi isso que aconteceu, ficou a experiência e levei essa experiência organizacional logo diretamente para o Qatar, e para o Qatar para trabalhar diretamente com o Sheikh. Era uma pessoa fantástica. A primeira pessoa que nós tivemos no processo do Qatar ele era o dono do Al Jazeera, da cadeia Al Jazeera. Tinha sempre um tempo para nós, enquanto nós, por exemplo, as reuniões que tínhamos no Santos Laguna eram super organizadas em termos daquilo que era a forma como era gerida a empresa. Começava inicialmente aquilo que eram os responsáveis dos mídia, para encontrarmos quais eram os soundbites que nos ligavam e quais eram as tendências, porque naquela altura já começavam a trabalhar muito com redes sociais. Já naquela altura tinham muito a atenção a isso, e gerir as tendências para que, a partir dali, se traduzisse numa linguagem comum a comunicação que nós tínhamos de ter como clube. Em particular da minha parte, quando tinha as conferências de imprensa, e dos próprios jogadores. Houve até uma conferência de imprensa na divisão de um jogo com o América que eu sou multado de uma forma pesada, mas a mensagem que passou foi uma mensagem institucional. Então foi algo planeado também nesse sentido. Pensado e planeado. Era a este ponto. Claro. Então depois vinha o departamento de performance para falar sobre a evolução dos jogadores, a todos os níveis que eles controlavam, a evolução dos jogadores lesionados. Depois entrava a análise do jogo, que fomos nós que tivemos que definir qual era a orientação de como é que nós queríamos que fosse analisado o jogo da nossa equipa. Então era sempre um scout que seguia a equipa nos treinos, seguia a equipa na palestra,
em termos daquilo que era a orientação do jogo e se de facto aquilo ocorreu ou não. Esse era o nível da discussão de futebol, aberta entre todos, mas com uma orientação e uma definição muito clara. Depois era apresentado já o próximo adversário, com o scout que tinha seguido o adversário e que depois ia estar connosco nessa semana que antecedia esse mesmo jogo. E depois ficávamos em petit comité, só o presidente, o dono, o vice-presidente, o diretor desportivo e eu, para tomar essas definições. Para tomar essas definições em termos do que resultava daquelas reuniões. E eu conseguia fazer isso tudo com o Sheik, que era uma pessoa super agradável, que era uma pessoa aberta e que nos ouvia e que nos permitia tomar decisões de liderança. Em termos de tomar decisões de o caminho é por aqui. Temos que tomar esta decisão, temos que afastar este, temos que melhorar aqui, temos que melhorar ali. E então, quando há esta relação, era muito mais fácil. No Cruz Azul também conseguimos implementar isso, mas de uma maneira diferente. O clube é um clube histórico, mas não tinha aquela organização tão sólida, quer em termos de estrutura, quer em termos de dinâmica. E no próprio Rangers, depois também conseguimos implementar isso, que não tinha, porque convém lembrar que nós chegámos ao Rangers quando foi aquele Rangers. Claro, ele estava na quarta divisão. Que veio à quarta divisão e subiu e vinha a crescer. Conseguimos então criar essas dinâmicas, como também dinâmicas e alterações estruturais. Estamos a falar de obras com alguma profundidade no CT, para uma modernização em termos daquilo e preparação daquilo que foi deixar, por exemplo, o Algarrafa, que estava numa fase de descer, praticamente descer divisão, para um patamar de Champions League da AFC. O Cruz Azul, quando saímos, de ter sido campeão passado quase 20 anos. E o próprio Ranger de ser campeão e impedir o 9 in a row ao Celtic. E ficou na história que só o Rangers é que detém o 9 in a row. Então foram projetos aliciantes que tiveram esta dinâmica, mas que nos permitiram também preparar trabalho para quem vinha atrás e atingir a glória. O que é que segue agora? Estamos em... Agora o que não quero fazer é cometer o mesmo erro e a mesma precipitação que tive com o Santos. Uma falta em termos da minha própria avaliação em relação ao projeto, uma própria avaliação em relação àquilo que me tinham apresentado e uma decisão, se calhar, muito, muito apressada. Quero estou a aproveitar muito com a família, ainda mais nesta altura do ano, que é uma altura do ano fantástica. Há muito tempo que eu não tinha a oportunidade de estar com a família em Portugal, no nosso país maravilhoso, a desfrutar este tempo. É isso que quero. Estou também a reorganizar junto da minha mulher, que tem sido espetacular, e dos meus filhos, que me têm apoiado também em tudo. Sem eles era impossível nós continuarmos nesta caminhada, em termos de reorganizar aquilo que temos construído. Porque apesar de termos perdido muitas coisas, ganhamos também muitas outras. Então estamos nessa reorganização estrutural para que depois as coisas possam fluir e possamos desfrutar daquilo que a vida nos deu e que nós demos para poder ter a vida que temos hoje em dia. Agora, muito bem, muito bem. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Agora sim, finalizamos a entrevista. Finalizamos a série. Não sei quantos meses depois. Senhoras e senhores, foi Pedro Caixinha. Muito obrigado por nos ter seguido em mais um Jogo de Palavra. Voltamos para a semana, prometemos. Podes-nos seguir rr.pt, o site da rádio, YouTube, Spotify e outras plataformas. Obrigado. Até para a semana.